Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um episódio do TV Ipacom e Ipacomcast. A gente está entrevistando os nossos associados e falando sobre os temas relacionados, né, a compliance, integridade, etc. Então, são sempre assuntos relacionados à nossa essência, né, do Instituto. E hoje a gente está aqui com o Murilo Roberti. Murilo, né, vou pedir para ele fazer uma apresentaçãozinha aqui. A gente vai falar hoje sobre compliance concorrencial. Então, antes até da gente abordar e começar a falar do assunto, Murilo, se apresentar, por favor, aqui para os nossos participantes. Pois não. Rodrigo, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Murilo, eu trabalho com compliance há 5 anos. Hoje eu atuo como Compliance Officer da Landsgear aqui no Brasil e estou nessa posição aí, tive uma mudança de carreira há 5 anos, eu tenho 15 anos de experiência em compras, onde compliance é bastante solicitado, é uma área de grande exposição. E desde então, compliance tem sido um desafio, algo novo, cada semana que passa está bem interessante, e espero contribuir alguma coisa aí com vocês, com todo mundo, com essa questão concorrencial, que também é bastante interessante. Com certeza. Obrigado pela sua presença e pela disponibilidade de fazer com a gente aí esse nosso programa. Então, vamos lá, sem perder muito tempo, e também a ideia dos nossos casts aqui é a gente ser sempre com temas, né, atualizados, temas que sejam discutidos aí no momento, e também com vídeos curtos, né, para que todo mundo possa aproveitar bastante o assunto e também para que a gente possa apresentar um pouco aqui as expertises dos nossos convidados, tá? Então, Murilo, já indo direto para o assunto, como a gente falou, né, compliance concorrencial, existe ainda bastante divergências aí sobre o que é o compliance concorrencial e até dúvidas das pessoas. Então, o que eu queria é que você, acima de tudo, explorasse com a gente um pouquinho o que é, né, o tema, a que se aplica especificamente o compliance concorrencial, a abrangência dele um pouco, e como que isso, no dia a dia, tem sido aplicado nas empresas. Pois não. O compliance concorrencial, enfim, é um programa de compliance como outro qualquer, vamos dizer, o anticorrupção. Acho que a anticorrupção acaba sendo até o mais comum, né, que a gente vê. Mas o que ele preza efetivamente é o cumprimento da lei de livre concorrência, né, a Lei 12.529 de 2011, que cria o Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, né, falando em termos mais técnicos, né. Sim. O objetivo dele é criar uma série de dispositivos, controles e treinamentos também, né, fazendo parte do programa de compliance, para que as ações, as condutas que uma empresa tome não venham a ferir a livre concorrência, não seja algo que vá prejudicar a livre concorrência e, consequentemente, o consumidor, né? É interessante comentar que nessa lei o maior interessado, né, o beneficiário, né, da livre concorrência é o consumidor final. Então, as empresas têm que cuidar para que suas ações, suas condutas, suas promoções, seus produtos e até suas falas, né, não tragam um posicionamento, um entendimento que venha a ferir a livre concorrência, prejudicando aí o consumidor final. É um tema bastante interessante e o que mais acontece assim, né, de concorrência, que a gente pode exemplificar, né, é a formação de cartel. Né? Isso é uma conduta bastante vista, e quem regula o órgão a autoridade, né, nesse tema é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é quem faz as investigações, as condenações e as avaliações aí também, de outro lado também, né, de fusões, aquisições de empresas, justamente para verificar essa questão de concentração de mercado que eventualmente pode vir a ferir um pouco da concorrência. Legal, interessante. Você falou até da tua experiência, né, com a área de compras, mais do que nunca, né, uma área sempre nas empresas bastante visada, não porque, né, não pela necessidade em si de você ter um olhar sempre na dúvida, mas é porque quando você envolve muita licitação, você tem sempre muita questão concorrencial ali, e se não for bem regulamentado, eu já trabalhei também em outras empresas que a área de compras sempre foi muito um alvo de
de auditorias, né? Enfim, existe bastante essa preocupação. Sim. E aí, pensando, né, falando aqui no programa, especificamente no programa de compliance concorrencial, por onde você vê aí que as empresas devem, né, as que realmente têm necessidade, ou até mesmo aquelas que querem se aprofundar um pouco mais, por onde começar para poder fazer a implementação disso? E aí, acho que linkado nisso, até nessa questão, a gente pode tentar pensar um programa, como deve ser avaliado, como avaliar uma necessidade de controles em cima disso, tá? Como medir a efetividade de um programa de compliance concorrencial e etc. Você falou, né, um pouco do CAD, lógico, o CAD tem bastante repercussão nisso, mas no dia a dia, assim, as próprias empresas que implementam o que elas querem começar, como que elas podem, elas mesmas, se autoavaliarem para esse tipo de programa? Certo. Isso não tem, eu entendo que não tem muito segredo, né? O programa de compliance começa com uma avaliação de risco, né? Uma gestão de riscos, uma avaliação de riscos para saber qual que é o ambiente, qual que é o mercado, a indústria que você está inserido, né? Para saber se compliance concorrencial realmente é algo necessário dentro do teu programa de compliance, se não tem outras prioridades, outras questões mais gritantes. Um exemplo, né, que a gente pode avaliar, né, a questão do mercado onde se atua, né, se tem um número de concorrentes grande ou pequeno, se é um mercado concentrado, se número de clientes, se são vários clientes que existem dentro do teu mercado, ou se são poucos clientes, se é um mercado que atua muito forte com projetos, e até vou falar isso um pouquinho daqui a pouco, com projetos de execução, né, não são produtos específicos, né, que você precisa se associar a outras empresas para compor o teu produto final, a tua solução final. Isso também é um ponto a ser levado em consideração. Até mesmo se a empresa tem uma participação efetiva em associações setoriais de indústria ou de serviço, câmaras de comércio, que a simples participação numa reunião onde eventualmente possa haver concorrentes, diretos ou indiretos, é importante ter as recomendações de conduta adequada para que isso não venha a ser julgado, não venha a aparecer como uma ação anticoncorrencial, né? Que o compliance concorrencial ele tem que pegar muito na sutileza das coisas, né? Então é complicado você avaliar. Mas eu diria que aí é onde são os pontos que deveriam ser levados em consideração. E até fazendo um gancho dentro de onde a gente trabalha hoje, né? A Landis trabalha no ramo de medição de energia, né? E projetos projetos agora de medição inteligente de energia dependem muito de soluções finais aos clientes, né, aos grandes clientes, distribuidores de energia. E algumas licitações no mercado acontecem que a Landis+ pode não ter todo o pacote que o cliente está pedindo para ser fornecido. Então, pode ser que eu precise me associar com uma determinada empresa para um determinado produto, sistema ou solução, que vai ter uma parceria comigo para uma determinada licitação, para uma licitação A, por exemplo. Porém, tem uma outra licitação com outro cliente, em que eu tenho, de repente, toda a solução completa para o que ele está pedindo, mas um concorrente meu não tem essa solução completa e ele vai precisar se associar, e pode ter a coincidência desse meu concorrente se associar com aquele com que eu me associei no projeto inicial. Então, nessa situação, eu vou estar tratando numa empresa que, em um momento, ela é minha associada, minha parceira, independentemente do tipo de associação que você vai fazer. E, no outro momento, ela vai ser um concorrente, porque ela está associada a um concorrente dentro daquela licitação. Então, como que eu vou me proteger? Qual que vai ser a minha conduta perante essa empresa, né? Então, aí tem uma série de recomendações que o que vale é a observação ao que está combinado e o autopoliciamento, né? Então, a gente diz, né, que se tiver uma reunião com um concorrente, alguém que possa apresentar uma certa concorrência nesse sentido, tem uma ata, tem uma pauta definida, um agendamento específico, desenvolva a reunião, tendo certeza que tudo que está sendo discutido e conversado refere-se único exclusivamente àquela pauta, e depois
tem uma ata circulada entre todas, consensada e finalizada entre todos, descrevendo exatamente tudo o que aconteceu. E se algo acontecer que fuja daquela ata e que possa parecer uma prática não concorrencial, o que seria uma prática não concorrencial? Discutir preços, tentar discutir sobre custos, planos de mercado, planos de marketing, planos de produção, enfim, essas informações sensíveis da empresa, do planejamento estratégico da empresa. Então, se alguém quiser pisar nessa seara, é importante que dentro da reunião isso seja falado, discutido, que não concorda com aquela discussão, tem que se manifestar, e essa manifestação também tem que estar citada em ata, dizendo que não concorda, não era aquele motivo da reunião, e se for o caso, até tem que sair da reunião de uma forma abrupta e imediata, né? E fazer o registro disso de imediato, né? A documentação imediata, o mais breve possível no compliance concorrencial é essencial para se justificar, para se tomar medidas protetivas, né? Para que depois isso não tenha que tomar mais tempo gerando essa documentação, né? Quando alguém te pergunta alguma coisa, você já tem a resposta pronta, é muito melhor do que quando alguém te pergunta e você fala, vou ver e já volto. Então, é mais ou menos esse é o ponto. Aproveitando ali esse gancho que você falou, só para você me confirmar, até onde eu sei também, já da minha experiência de outras empresas, o CAD ele é uma agência bem pesado, né? Bem pesada. Então, ele aplica multas bem relevantes, né? Então, tem muito a ver também com fusões, aquisições, etc. Mas você passou já por alguma situação aí que você entenda que teve esse tipo de verificação do CAD, ou você já vivenciou uma aplicação, uma prática do próprio CAD em cima disso? Como que funciona um pouco a própria questão da regulamentação em cima disso? Enfim, uma vez se você identificar que você necessita ter um compliance concorrencial, né, e que ele precisa ser mais explorado, né, até é interessante que você tenha uma assessoria jurídica específica para cuidar desse ponto, né. Então isso é interessante, né, que apesar de ser uma lei e tudo mais, a parte a gestão do dia a dia do compliance concorrencial acaba sendo bem administrativo, no sentido de cuidar com, assim, o que eu faria que eu posso vir a prejudicar o consumidor final. Isso não tem uma lei que grava todas as situações possíveis, né? Então, acaba sendo até um pouco de bom senso nesse dia a dia, né? Então, a gente tem uma assessoria dessa, o CAD é aberto para consultas também, né? Quando você tem dúvida de alguma conduta, se pode, não pode, isso é possível se fazer. Nós trabalhamos na perspectiva da prevenção, né? De ir um pouco mais a fundo do que pede a lei, pedindo boas práticas, buscando uma assessoria jurídica renomada para isso, no sentido de ficar dentro da regularidade e se a gente se depara com algum red flag, a gente discute e revê a estratégia da iniciativa para que a gente fique no lado mais seguro, sem ter que passar para o outro lado e ter que arcar com questões corretivas, que aí sempre acaba sendo mais custoso, mais doloroso. Sem dúvida, legal. Essa dica no final aí é importante mesmo, porque saber por onde começar, e quando a gente fala de compliance, a quem a gente deve ter essa conformidade, né? Então, perfeito. Eu queria agora aqui, já indo para o... Desculpa, pode falar. O compliance concorrencial, ele tem, até interessante complementar, né? Comentei no começo, que existe a Lei 12.529, que fala sobre que a lei da livre concorrência, vamos chamar assim, né? Ela estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né? No primeiro momento. Mas é interessante também que existem questões concorrenciais citadas na Lei 8.666, de estações de administração pública, e também na Lei 13.303, que é das empresas públicas. Também tem alguns dispositivos prezando a livre concorrência e a livre concorrência, a não formação de cartel ou combinações que podem aparecer em licitações, né? É interessante também comentar que o próprio CAD
tem publicações interessantes, específicas, sobre questão concorrencial, como tem duas que eu separei aqui, que tem um guia para programa de compliance concorrencial e tem um guia de combate a cartéis em licitações. São dois documentos, isso é público, está no site do CAD, cad.org.br, e são documentos bem interessantes, bem simples de leitura e que dão dicas essenciais assim para poder estruturar e tocar a rotina das empresas aí de uma forma bem segura e bem proativa nesse tempo. Perfeito. Bom, uma boa referência, até uma boa dica aí para ver pelo próprio site do CAD, né, que tem esses materiais. E é legal o próprio CAD como órgão e as leis, né, que você acabou de comentar aí, que fazem parte também desse pacote aí de regulamentação do compliance concorrencial. Legal, obrigado, Murilo. Queria agora partir aqui já mais para o final e pedir um pouco, né, agora suas considerações, mas eu queria uma visão tua um pouco mais generalista. Queria trazer aqui, você tem bastante experiência aí, trabalhou, né, bastante agora na área e também em outras áreas, mas para trazer para a gente a tua visão aí, o que você entende do momento aí, voltado para a nossa área no geral e para o compliance, não só isso, né, do compliance, essa questão da transparência, né, empresas cada vez mais tendo que ser transparentes, o compliance concorrencial, sem dúvida, faz parte disso, né, dessa luta aí da transparência também, mas no modo geral, assim, a questão da integridade, o compliance, como que você vê aí, o que você entende que é relevante nesse ponto de vista, para a gente poder partir para o final aqui? Certo. Uma observação final aí sobre o compliance concorrencial, né, que eu acho interessante, que muitas vezes a gente não vê, né, é que, assim, tudo o que aconteceu nos problemas que apresentados na corrupção do caso da Petrobras, Operação Lava Jato, né, a gente ouve muito a questão de corrupção, né, pagamento de propina, fulano para ciclano, empresa A para político e tal, mas porque o que dá materialidade eram os valores, né, que isso está no suborno pago e recebido, né? Mas tudo isso estava sendo feito tendo como ambiente um ambiente anticompetitivo, né? Que era a formação do cartel, Clube dos 13, aquilo que a gente sabe que é público, né? Que tá na imprensa, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Antes de haver um ato de suborno e corrupção, houve uma formação de cartel. Então, a questão concorrencial é muito sutil, ela é um silêncio, pode ser comprometedor, falar demais pode ser comprometedor, então sempre a gente tem que ter atenção na conduta, né? Até naquilo que a gente vai falar, para saber se eu não vou impactar isso negativamente o meu consumidor, até mesmo, né, aquela velha questão do compliance, né, que tem que aparentar, né, ser honesto, não só ser honesto, né, tem que avaliar se não vai parecer uma ação concorrencial ou anticoncorrencial ou não. Mas eu vejo isso que, enfim, hoje, né, falando questão de pandemia, home office e muitas empresas fechando, outras empresas sendo adquiridas, né, a questão de compliance está muito forte. Eu acho que a questão concorrencial tem que ser avaliada. E compliance está aí para isso, né? Eu vejo com tristeza algumas notícias de que o compliance está sendo deixado um pouquinho de lado nesse momento de pandemia, né? Não deveria, porque com home office as pessoas acabam ficando mais espalhadas, né? Mas é algo bastante importante. E uma mensagem aí é que, de novo, né? Eu não tenho formação em direito. Minha empresa é de soluções técnicas, né, de tecnologia, a gente chega a discutir até a internet das coisas. Eu também não sou engenheiro e eu tenho que trabalhar, fazer o compliance, entender esses mundos do jurídico, do técnico, dos negócios, e a integração minha hoje na empresa com essa parte de negócios, saber a estratégia da empresa, para onde a gente vai, quais são os planos. Isso é essencial como informação, vamos dizer, não escrita, que eu recebo, né, que o compliance deve receber, vamos colocar assim, para você ter uma ideia melhor do teu ambiente de atuação, para saber se aquelas recomendações, não como você, como empresa, vai se adaptar nas recomendações, mas como as recomendações
vão tomar efeito e vão ser materializadas na sua empresa. Então, acho que aí que você tem um programa de compliance efetivamente útil, prático e desmistificando aquela imagem que o compliance officer tem, que é um policial ali, o espalha-roda, que chega quando tem alguém tomando café, né? Então, a união do compliance junto com a parte de negócios da empresa é essencial nesse ponto para saber onde que a gente está hoje, aonde que a gente vai amanhã, para saber como que a gente acompanha esse ritmo e contribui para isso. Perfeito, muito bom, obrigado pelas suas considerações aí, acho que isso é um caminho, como a gente fala, né? Um caminho sem volta. Infelizmente, na pandemia, a gente realmente concorda com você, teve casos aí, ainda está tendo, né, que justificavam com a pandemia como a famosa exceção, né, algumas exceções abertas, mas passando por cima, né, do que a gente coloca ali, que a gente sempre luta, né, dentro da nossa realidade do compliance. Mas, enfim, nunca desistimos, né, vamos em frente, porque eu acho que tem bastante chão aí pela frente e vamos conseguir mudar se tudo der certo. Gente, bem isso mesmo. Então, esse foi mais um episódio aqui do nosso TV Ipacom, do IpacomCast. Aproveito aqui para agradecer de novo, Murilo, obrigado pela tua participação aí, valeu, foi bastante relevante, um tema super importante, é o compliance concorrencial, e eu acredito que muitas empresas até nem sabem que deveriam ter um programa de compliance específico para isso, ou mais, preocupações específicas até nesse tipo de situação que abrange esse compliance concorrencial, tá? Então, de novo, nosso agradecimento aqui, né, em nome de todos do Ipacom e pela sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, né, pela participação de todo mundo. Se tiverem dúvidas, precisarem de mais informações, podem procurar a gente no site do Ipacom e estamos juntos. Valeu, pessoal. Obrigado. Uma boa tarde e noite para todo mundo aí. Até mais. Abraço. Até logo.